ficando assim, tá? Então, vou compartilhar outra técnica com vocês. Enquanto isso, pergunto. No final no nosso sábado passado, né, quando a gente fez essa primeira aqui, a sessão do Prosperamente, a gente ficou com duas atividades. Ficou com duas atividades para casa. Uma era fazer a roda da gratidão pelas áreas da vida, e a outra era perguntar, né, fazer algumas perguntas para 5 pessoas próximas sobre como era percebido, né, e quem conseguiu fazer, quem não conseguiu fazer. Certo. Com isso, talvez vocês tenham percebido, né, algumas coisas, percebido algumas coisas sobre vocês, sobre o financeiro de vocês, e às vezes isso choca um pouco, tá? Às vezes a gente fica meio dependendo principalmente das pessoas que responderam, né? A gente fica até meio estranho, a gente não se via, né? Ah, que eles conseguiram de 2 pessoas, depois você me conta aqui. Lu, desculpa, eu perdi o foco aqui que eu estou imprimindo a ferramenta. Você perguntou o quê? Quem fez a atividade do feedback, né, que era de perguntar para 5 pessoas, aquelas 5 perguntinhas que Sim. tinha, né, se você era como você se via como um poupador natural, um gastador habitual, quais são os erros que você mais estava cometendo, o que ela faria no seu lugar o que ela acha que você podia economizar e o que ela faria para gerar mais renda. Fala assim. Perguntei. Eu tive coragem de perguntar para um só. Tô com medo. Perguntei pro meu marido. Ai, meu Deus, tá até aqui a resposta. Aí Era para você se avaliar e perguntar para outras pessoas. Né? Fiquei surpresa. Eu achando que ele ia falar uma coisa, né? Achando que ele ia falar que eu sou gastona, que não sei o quê, sabe? Daí ele falou que não, que até que eu vou pegar. Que eu não sou de gastar dinheiro à toa, tudo, mas que o único problema é que eu não ganho mais dinheiro. Ah, tá aqui. Vou ler pra vocês. Ai, que vergonha. Não, fica à vontade, leia se quiser e não tem. Tu é bem envergonhada que tu é, né? Eu tô com a cara vermelha aqui, mas eu vou falar. Ó, tô quebrando uma barreira. Sim, até parece. Então ele falou assim na primeira que eu gasto, né? Que eu não sou de gastar muito e tal, enfim. A segunda, né? Que é os erros que eu posso estar cometendo na administração. Daí ele me disse assim que eu não sou muito realista, que tipo, eu sempre acredito que tudo vai dar certo, que do nada vai acontecer uma venda extraordinária, por exemplo, como já aconteceu, né? E que vai resolver todo o problema. Então que eu preciso parar de sonhar e ser mais realista e saber que as coisas não acontecem assim da noite para o dia. Né? Que eu tenho capacidade, sim, de vender todos os dias e que eu preciso parar de ficar com a ilusão de que a minha consultora, por exemplo, vai produzir, que eu vou conseguir e focar em mim. Porque ele falou assim, eu confio em você, eu sei que você sabe fazer o negócio, mas você fica atrás de quem não quer. Então, eu acho que você não é realista. Ele frisou isso, sabe? Então, parar de acreditar que tudo vai ficar só sonhando e acreditando que tudo vai dar certo amanhã, né? A terceira, né? O que ele faria diferente em matérias de finanças, no meu lugar? O que ele faria no meu lugar? Daí ele falou, seria mais focada e parava de ficar mudando de estratégia. Todo momento ficar mudando de estratégia, achando que aquela estratégia nova vai dar certo. Sendo que aqui estava dando certo, mas parou porque descobriu uma nova, então acha que essa nova vai dar mais certo. Então, continuar fazendo aquela que está dando certo. Onde que eu poderia economizar mais? Parar de comprar as coisas escondidas dele. E parar de ficar fazendo cirurgia. É que eu fiz uma cirurgia da mama
e teve que fazer um retoque, né? E eu demorei 3 anos e agora esse ano, no final do ano, que eu fiz. Daí ele fala assim que eu já sou linda, maravilhosa, que eu não preciso ficar me preocupando com isso. Então, parar de se preocupar com isso e fazer o que tem que ser feito. Beleza. O que você faria para gerar mais renda? Seguiria uma estratégia que só focasse em vendas. Tipo, garantir sozinho os 10 mil pontos da sua unidade. Porque se você fizer isso, as suas consultoras vão fazer igual. Ele nem sabe nada de Mary Kay. Falou isso. Ele já deu, Na cara, assim, sabe? diversas lições aí. O que eu deixei a Suzana falar todo dela, tá? Para que cada uma de vocês entenda o que eu vou falar agora. Então, ela pegou, colheu só o feedback do marido, tá? Não se sentia vontade para consultar outras pessoas. Aí o marido é bem próximo, daí entende. Como eu conheço a Suzana, ele deu o perfil, tanto que a próxima pergunta que eu vou fazer para ela, eu já sei até a resposta, né? Tu surpreendeu com a resposta dele, Suzana? Surpreendi. Não, mas tu surpreendeu, tu acha que ele te disse alguma novidade, coisas que tu não sabia em ti, ou tu acha que ele disse coisas que tu já sabia? Não, foi um tapa na cara. Não, Foi certo, tapa na cara eu sei que veio, mas assim, tu sabia de tudo isso ou tinham coisas daí que ele falou que você não percebia? Não. A única coisa que eu percebi, assim, que foi também um tapa na cara, é tipo assim, puta que pariu, né? Saiu aqui. Será que eu preciso estudar tanto como eu estudo, ficar fazendo curso, ficar fazendo isso e aquilo, para fazer o que eu já sei? Uhum. Então, é essa função do feedback, tá? Quando a gente vê às vezes do outro de fora, todas as coisas que ele te relatou, tu já sabia, tá? Tu já sabia que era isso mesmo. Mas aí, às vezes, vendo a posição do outro, a gente consegue validar e ver que, olha, é isso aqui mesmo, aquilo tudo que eu já pensava, não preciso mais agir nisso daqui, o meu negócio é ação, tá? Então, a função dessa ferramenta aí não era para vocês, por exemplo, assumirem como verdadeiro todas as coisas que as pessoas falassem para vocês. Vai ter gente que vai ter uma opinião muito diferente, vai dar uma lascada lá, porque tem gente que gosta só de criticar mesmo, e vai ter coisa que não vai ser verdade. Mas, assim, ó, no caso dela, o marido falou com amor, deu o feedback que tinha que dar, mas falou assim, olha, acredito em você, tá, não sei o que, não sei o que. Então, é isso que eu queria que vocês tirassem dessa ferramenta, tá? Qual é o gap mesmo? O que existe? A Suzana descobriu dela, então, com uma pessoa só, ela já conseguiu olhar, tipo assim, o meu gap é ação, eu sei fazer tudo, mas tem alguma coisa que me trava com a crença, eu tenho que estudar mais, tanto é que ela é uma pessoa que compra bastante cursos, não estou falando nem daqui de nós, né, mas que investe bastante em cursos e que depois acaba nem utilizando todos eles, então não precisa, e ela se deu conta disso através da visão de outra pessoa. Então, era essa a função da ferramenta, tá? Só para quem não fez, ou não posso passar com todo mundo isso, quem quiser meu feedback individual, depois a gente conversa em particular no WhatsApp ou de alguma outra forma, é para entender, então, o que é para fazer com essa ferramenta? Não é para ela assumir como uma coisa verdadeira de tudo. É para elas. A Ellen parece que a Suzana. Ah, parece que a Suzana é casada com meu marido. Ai, os maridos aqui provavelmente foram muito identificados na fala do teu, tá? Eu tenho certeza disso. E a Pri que botou aqui, as pessoas ficaram de responder no final de semana. Todo mundo é um assunto meio tabu, tá? Às vezes a gente pede, mesmo pedindo, mesmo querendo ouvir, as pessoas custam a responder, tá? Ninguém gosta. É aquela questão assim de se eu falar da coisa dela, talvez eu tenha que pensar no meu também. Então, né, é um assunto meio tabu. Assim. Dinheiro é uma coisa que vocês vão entender ao longo do programa. Por que é tão tabu assim? Por que ele fica num. Demorei 3 dias para ter coragem de perguntar para ele. Também foi só Parabéns. Não mais ninguém. É isso aí, né? A gente se expor as dificuldades da gente, expor e estar disposto para ouvir. Vocês pensam, a coisa mais difícil que tem é você aprender a aceitar feedback, tá? É uma das habilidades do líder, é dar e aceitar, né? Como líder de si mesmo, estou falando de liderança da gente, né? Então, a gente sempre tem uma tendênciazinha quer ver quando o feedback é de nota, né? E a gente foi treinado para ser 5, 10, nota máxima sempre. Então, sempre dá uma dorzinha. Então, por isso que dá medo de perguntar, tá? Porque vai que a pessoa diz, não, tá uma gastadora, tu é uma gastadora habitual, isso, aquilo, depois parece dar um medo, assim, né? De o que eu vou fazer com isso. Aí ele falou,
parar de gastar, parar de gastar dinheiro escondido de mim. Quer dizer, e às vezes esses cursos, essas coisas que eu faço, é tudo escondido dele mesmo, né? A Então, Sandra também disse que teve 5 retornos, né? A gente, uma retornando sabendo que não sabia o que falar. É normal as pessoas às vezes não querer falar sobre isso, porque elas mesmas têm, têm resistência, tá? Que é um negócio que eu vou falar para vocês. A gente vai ter uma ferramenta mais adiante, que é a avaliação de efeito sombra, mas é isso, tá? Eu trouxe o assunto aqui de efeito sombra, porque alguém, algumas vezes, podia apontar em vocês alguma coisa que magoasse, tá? Ou que desse uma sensação ruimzinha, assim. É que, assim, o efeito sombra é que tudo aquilo que a gente aponta no outro é aquilo que a gente não queria que se manifestasse na gente. Mas, né, sempre manifesta. Quer ver uma coisa? Se vocês pensarem agora, qual a atitude que vocês abominam em alguém, que vocês acham muito ruim, muito feio em alguém? Não precisa falar, tá? Só pensa. É a coisa que vocês dariam um feedback ruim para uma pessoa, né? Feedback de correção se ela agisse dessa maneira. Agora, quer ver uma coisa? Lembra de um momento na tua vida que tu agiu dessa forma. Não tem não ter, tá? Normalmente tu vai ter agido da maneira que pode não ter sido tão grave quanto aquela pessoa, mas em algum momento você agiu daquela maneira. E é essa sombra que você não quer que se manifeste, tá? Então, às vezes, quando alguém dá alguma coisa, assim, dá uma dura no feedback, é justamente aquilo que a pessoa está vendo dentro dela. E a gente não pode levar isso a ferro e fogo, tá? É a mesma coisa das coisas positivas. Aquela atitude positiva, que é o que mais admira numa pessoa, se pensar agora, também vai ter alguma coisa que tu mais admira numa pessoa, é a coisa que tu mais quer que se manifeste em ti. E é a coisa que tu ainda tem, às vezes, manifestação pouco, tá? Então, aquilo que tu odeia, normalmente, é o que tu está evitando que se manifeste em ti. Gente, para complementar esse assunto, se ficou um aperto no coração sobre feedback, sobre alguma coisa, sugiro esse filme, que é Família do Futuro, tá? Que vai falar sobre aceitação, né? Que um dos pilares, né, do processo de desenvolvimento é se aceitar. Então, é receber um feedback e aceitar o feedback, não todo como verdadeiro, mas a parte que tu avaliou que é verdadeira, aceitar que isso existe dentro de ti, tá? E começar a transformar. No caso da Suzana, pelo que ela falou. Então, aceitar que a falta de foco e que a necessidade de cursos e mais cursos de aprendizado é uma coisa que está atrapalhando. Não luta contra isso, não seja malvada com você por causa disso. Só aceita que isso existe e vai mudar. Entendeu? É sereno quando a gente aceita. Então, esse filme complementa o aprendizado aí. A gente passou por 3 etapas até agora, tá? Descubra quem você é, que quando você fez a avaliação e a gente fez uma análise diagnóstica semana passada. Saiba como é visto pelos outros, que é a atividade do feedback, e depois do feedback aceite integralmente, que é a questão de aceitar as coisas que foram apontadas no feedback e as que você quer mudar, você começa a mudar, traçar planos para isso, tá? Agora a gente vai entrar numa fase, que é a fase onde a gente começa a já trabalhar o crescimento, que é a parte de mostrar o nosso melhor. Então, é de desenvolver as habilidades, as capacidades que nós temos, transformar as nossas crenças para que a gente possa prosperar. Então, antes eu falei, né, qual é a característica que tu mais admira nas pessoas? Essa provavelmente é a característica que tu está querendo desenvolver. Aquela que tu diz, nossa, eu acho que uma pessoa super legal porque ela é isso. Provavelmente seja o que tu estás buscando desenvolver. Então, pensa aí em alguém que você, em alguma característica que você admira e anota, porque isso é um sinal para ti de que é o que tu quer desenvolver. E a gente precisa, para trabalhar a prosperidade, a gente precisa sair de um estado de que as circunstâncias acontecem na minha vida para um estado em que a gente cria qualquer coisa na nossa realidade, através do quê? Das nossas decisões. Tá? E essas decisões, elas começam lá no nosso pensamento. Então, se eu penso, uma coisa que aconteceu bastante, essa semana eu ouvi bastante lá, e eu até falei sobre isso com vocês na semana passada e vou falar de novo. Se eu penso que as minhas consultoras são fracas, que elas não fazem, que elas são indisciplinadas, que elas não seguem o que é planejado e tal. Quem já pensou isso alguma vez? Sabe? Já pensou? Qual o sentimento que vinha?
É de que realmente elas eram daquela forma e que nunca ia dar certo, e enfim, Tá, mas isso era um pensamento ainda. O que sentimento vinha? tristeza. Qual era a ação que você fazia quando você ficava triste? Acho que menos eu agia. Certo. E você fazia, e depois de fazer isso, você repetia esse hábito? Sim, E aí, depois de fazer isso e repetir esse hábito várias vezes, o que ficava na tua cabeça? que eu era uma diretora ruim e que eu não tinha capacidade de ter pessoas boas na minha unidade. E qual era o destino da produção da tua unidade nesses meses que você pensava assim? Então, olha só, eu usei aqui o pensamento para não falar da minha cabeça, mas para dizer, para mostrar o processo, tá? Como é que é o processo? Pensamento gera um sentimento que vai te fazer agir, se comportar de uma maneira, né? Isso repetidamente vira um hábito, e esse hábito, por ser um hábito, alguma coisa que você faz sempre, se torna uma crença poderosa, uma limitante, que vai definir os teus resultados. Ah, tá, mas e agora o que eu vou fazer? Não consigo pensar diferente. Consegue sim. A gratidão transforma, né? Se eu conseguir pensar, se o meu pensamento foi ruim, as minhas consultoras são fracas, indisciplinadas, não conseguem fazer nada, e se eu praticar gratidão aqui, eu vou ter um pensamento assim. Eu tenho algumas consultoras da minha unidade, poderia ser isso um pensamento, tá? Algumas das consultoras da minha unidade são super comprometidas e seguem todos os planos. Flávia, vamos lá de novo. Você, se pensasse isso que eu falei, ou se pensasse assim, olha, que sou muito grata pelas pessoas comprometidas na minha unidade, o que você ia sentir? É interessante porque eu já há algum tempo tenho feito isso, né? E aí realmente mudou. Até aquela consultora que era uma consultora que eu achava que era uma consultora fraca e que não agia e que não fazia, ela passou a se interessar pelo negócio, ela passou a achar o negócio importante na vida dela e os pensamentos delas estão mudando Tá, também. vamos na lógica ali. Quando você começou a pensar assim, qual foi o sentimento que você experimentou? De felicidade. E quando você estava feliz por ter pessoas comprometidas na sua unidade, que tipo de ação você tinha? Queria trazer mais pessoas para dentro e deixar essas pessoas mais felizes. Então, as pessoas que estavam ali mais felizes. Você fez isso com frequência? Sim. Formou um hábito, né? E esse hábito te trouxe que tipo de pensamento sobre a tua liderança? Que eu era uma líder melhor e que eu podia, sim, ter uma unidade de sucesso. Certo. E aí, o que aconteceu com o resultado da tua unidade? Começou a subir. Então, gente, olha só como é fantástico saber isso daí. Olha só como é fantástico a gente perceber que a gente tem o poder de modificar isso daí, que ninguém para, gente. Não tem ninguém que pode pedir. Porque lá no pensamento você pode agir. Você não consegue agir nos seus sentimentos, você não consegue mudar de sentimento, é uma quebra de padrão emocional, tá? Mas você consegue mudar de pensamento. O jeito mais fácil de fazer isso é através da gratidão. Cada consultoria que respondeu para vocês, uma atividade respondeu pergunta, se você consegue ser grata por aquilo ali, você tem sentimento de poder sobre a sua liderança. Tendo sentimento de poder sobre a sua liderança, você age de maneira a incentivar e a motivar as outras. Fazendo isso com frequência, você torna isso um hábito. Sendo um hábito, você transforma numa crença poderosa, e uma crença poderosa faz um destino diferente acontecer. Tá? Então, se vocês puderem agir em alguma coisa, vocês agem no pensamento de vocês. Se vocês não estiverem conseguindo agir no pensamento de vocês, parem e vai agradecer por qualquer coisa que está acontecendo. Porque daí você sai do estado, você quebra o estado emocional e consegue ter um sentimento diferente. Aí já acabou tudo, já cortou corrente. E uma coisa que eu notei, Lu, que eu achei interessante quando eu comecei a praticar a questão da gratidão é até dentro da família, por exemplo, né? A gente costuma reclamar do marido. Ai, meu marido não faz tal coisa, meu marido não sei o quê, meu marido não sei o quê. Quando eu comecei a escrever as gratidões por ter o meu marido, pela saúde, porque ele pontos positivos que é carinhoso. Exato, pelas coisas positivas que ele mudou. tem. Muito. São os olhos, gente, é os olhos da gente, né? É os olhos da gente, a forma da gente ver, porque a gente vê através das nossas crenças.
E eu falei, agora que tu falou isso, eu lembrei que uma das coisas que eu acho que eu não contei para vocês, né, das transformações que eu fiz na minha vida, mas assim, que eu não contei era justamente essa transformação do relacionamento também, que eu passei, eu estava numa fase, eu tive uma fase de 2 ou 3 anos da minha vida, num casamento de 27 já, em que a gente só se enxergava defeito, e a gente chegou a se separar, e por quê? Porque só se enxergava defeito, cada um botava o defeito no outro, e quando eu mudei, eu fiz essa proposta de virar o meu pensamento, eu comecei a valorizar as coisas de bom que meu marido tinha. E, incrivelmente, magicamente, ele mudou. Os meus olhos em relação a ele mudaram e os olhos dele também mudaram e a nossa relação se reconstruiu. Então, é aquilo bem, ó. Se você tem alguma área da sua vida que não tá boa, financeira, relacionamento, filhos, lazer, profissional, pode ter certeza que você está reclamando. Não existe outra história. Quem vier me contar diferente, eu vou dizer, para de reclamar, só isso. Se você parar de reclamar e começar a agradecer naquela área pelas coisas que você já tem, eu já vou conseguir explicar para vocês por quê. Você consegue alavancar aquela área como um processo mágico, é muito rápido, tá? Todo mundo fala, não, mas eu não reclamo. Eu posso contar, tem um amigo que ele é bem vitimado, assim, bem reclamão, sabe? E eu vivo falando para ele, para de reclamar, porque eu sou amiga meio coach, de vez em quando, chato, assim, que dá umas atacadas na pessoa. E ele fala, mas eu não reclamo. Eu falo, o que é isso? Tá? Como é que seria o lado positivo disso? Tá? A pessoa tá reclamando sempre, ela pode ter certeza, gente, ela vai ter uma vida bem lascada. Por quê? Porque a gente atrai mais daquilo que a gente está pensando. A nossa mente é muito poderosa, o nosso foco é muito poderoso. Se você pensa no jeito que seu marido falou com você, que não foi tão gentil assim, não sei o que, pode ter certeza, você vai, a sua crença em relação a ele nunca consegue falar gentil comigo, por exemplo, né? Poderia ser uma coisa, você vai devolver para ele de uma forma atravessada, ele vai receber atravessado e vai te devolver de uma forma muito mais atravessada ainda. E aí vai indo, e aí você vai formar uma crença sobre seu marido, sobre seu filho, sobre o seu dinheiro, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, né? Sobre tudo que você tem. Então, se tem uma área da tua vida que não tá boa, pode reclamar que vai mudar. E começa a agradecer pelo aquilo que a gente já tem. Então, as leis que regem a gratidão, tá, guris? É super importante saber disso e libertador também. Não precisa acreditar que agradecer funciona, é só começar a praticar. Se você hoje não acredita que eu sei que a maioria das pessoas está acreditando que está vendo já a mudança acontecer. Mas se você não acredita que a gratidão pode transformar a sua vida financeira, seu relacionamento, começa só a fazer, não precisa, não tem. É que nem a lei da gravidade. Se você jogar uma coisa no chão, ela vai cair, né? E a lei da gratidão é a mesma coisa. Se você agradecer, vai acontecer. Não precisa muito acreditar, não. E sabe aquilo que a gente falou agora que a gente falou de ver as partes negativas da coisa, de ficar pedindo? Então, a segunda lei da gratidão diz isso. Quanto mais você pede, mais acontece o contrário. E aí, né, vamos entender, as nossas conversas com Deus, às vezes, são sempre num tom de pedir aquilo que a gente não tem ainda, sempre dizendo para Deus, dizendo para o universo, dizendo tudo que a gente não tem coisas, né? E se Deus sabe de todas as coisas, assim, independente de qualquer religião, Deus sabe de todas as coisas. Se a gente não tem, é porque ainda tem alguma coisa para aprender para poder. E a gente fica pedindo as coisas na nossa vida em tom de súplica. E quando a gente está pedindo no tom de não tem, está me fazendo falta, a gente está focado na escassez. E aí a gente tem mais escassez. Então, porque a gratidão funciona nesse sentido. Se você agradece por aquilo que você já tem, você está dizendo, ok, eu já tenho, eu já sou feliz com o que eu tenho, né? E tem mais para você. Então, é simples assim. Essa é a segunda lei da gratidão. E 10% daquilo que a terceira é 10% daquilo que acontece na nossa vida a gente não controla, então vai acontecer de às vezes o marido chega em casa estressado por alguma coisa e te falar de um jeito que você não gostou, só que os 90% que vem depois a gente controla. Então a forma como a gente vai responder para isso, né, como a gente vai agir depois, é que vai fazer toda a diferença do sentimento que a gente tem. E vai acontecer da tua consultora sair do teu grupo, vai acontecer da tua consultora não fazer nada, só que isso é 10%, tá? É o que ela tá fazendo que tu não tem controle. Agora, os 90% que vem depois, tu pode controlar. Então, em relação a isso, né, as 3 leis que a gente vai usar para sempre saber. Não precisa acreditar, basta agradecer.
ao invés de pedir com sentimento de falta, eu agradeço, sendo feliz com o que eu já tenho, né? Então, no caso da produção da equipe mesmo, né? Em vez de, ai, Deus, me manda uma consultora daquelas bem boa, top, não sei o quê, agradece pelas que tu tem, que vai vir outras muito melhores do que tu jamais sonhou. Por quê? Porque tu tá focando na abundância. Tem muita gente boa e não na falta, né? E vão acontecer circunstâncias difíceis? Vão sim acontecer. Só que você pode fazer o que você quiser com os 90% que vem depois. A consultora pode sair do teu grupo e você pode pensar, azar dela, você pode pensar que está faltando para você. É você que vai escolher, certo? Posso compartilhar uma coisa interessante que eu assisti esses dias? O Wendel teve aqui em Pelotas e eu fui na palestra dele e eu tenho procurado a cada treinamento que eu faço, eu tenho procurado aplicar de 60% a 70% daquilo antes de assistir um novo treinamento ou de ler um novo livro, porque eu estava pensando como a Suzana, né? Eu já fiz vários treinamentos, e quanto disso eu apliquei? Então, eu não assisto outro sem que eu tenha aplicado 60%, 70% daquilo ali. Ótimo, perfeito. E o Wendel falou uma coisa que me marcou muito em mim, que é o seguinte, diante de qualquer situação que tenha que te desagrade, né? Do teu marido, da tua consultora, da consultora que saiu, da consultora que não fez pedido, da consultora que fez o pedido de 30%, enfim. Eu tenho 3 opções. Opção número 1 é reclamar. Opção número 2 é aceitar que aquilo é daquela forma e ok, tá daquela forma, me conformo e ponto, né? Ou a opção número 3, que é agir, né? Ver o quanto eu posso agir para mudar aquilo ali, para transformar aquilo numa coisa melhor, numa coisa que não me desagrade, numa coisa que me faça bem, transformar aquilo para o positivo, que é exatamente o que tu tá nos dizendo, né? Uhum. Então, eu sempre, quando acontece alguma coisa, eu tenho parado e tenho pensado. Eu até te comentei isso esses dias, né? Da questão da Charlize, né? Uhum. Aí eu paro e penso, não, 3 opções, reclamar, né? Ou aceito que aquilo ali é daquela forma, ou eu ajo para fazer alguma coisa para transformar aquilo em algo diferente. Se eu puder, se eu tiver controle, se tiver alguma coisa que eu possa influenciar, né? Mas se eu não tiver, pelo menos eu mudei o meu pensamento, né, Lu? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre pode mudar. O próprio passo de aceitar que aquilo é dessa forma é um passo da ação um passo da ação do que eu vou fazer com aquilo, entendeu? Bom, então a gente vai fazer o exercício de definir quais são o modelo de dinheiro, né? Até eu vou explicar para vocês aqui, mas eu vou deixar para a atividade de casa para não estender demais, porque são várias perguntas, né? Então a gente vai trazer daí na próxima. Então, chegamos na parte assim, do modelo de dinheiro, e existem 3 modelos de dinheiro padrão, tá? Que são o modelo de dinheiro que é citado para o sucesso, o modelo de dinheiro que é citado para a mediocridade, e tem o modelo de dinheiro que é citado para o fracasso financeiro, tá? Então, vocês provavelmente já vão ter visto, até já experimentaram, né? A questão de pessoas assim, muito, muito competentes, muito boas no que fazem, mas em determinado momento a vida delas desanda e elas voltam ao estado original de fracasso financeiro, tá? Isso porque a programação em relação ao dinheiro delas foi setada para um modelo financeiro que é o do fracasso, tá? Tem pessoas que vocês também talvez conheçam que são tops, trabalham muito e tal, não sei o quê, mas nunca saem do mediano, nunca saem daquilo, não são um fracasso financeiro, mas são pessoas que nunca saem da média ali, né? Que parece que estão formados, poderiam muito mais. Isso porque a programação financeira dela, a programação está gravada, o software em relação ao dinheiro, ele está setado para ser médio, porque talvez ela tenha escutado várias coisas, que é bom não se aparecer, né? Tipo, aqui no Rio Grande do Sul, quando era criança, eu falei isso, lembrei que dizia assim, diziam para as crianças assim, quem quer aparecer, coloca uma melancia no pescoço, né? Então, o que faz isso? A criança escuta isso várias vezes e depois ela acha que, por exemplo, ter destaque em alguma coisa, ela tem a mesma lembrança, né, de quando alguém, aquela autoridade da família, falava assim, quer aparecer,
pendura a melancia no pescoço, né? Então, isso fica tudo rolando, gente, numa coisa automática, né? Ninguém percebe essa da melancia no pescoço. É um negócio que eu escutei muito e que afetou minha vida demais, assim, sabe? Em termos de assim, ai, para que tu vai? Para que tu vai fazer uma aula gratuita? Quer se aparecer, coloca a melancia no pescoço, sabe? Para que tu vai mostrar quem tu pensa que tu é? Porque isso cria crenças por trás, né? Então, o pior de tudo é que a pessoa não percebe, porque como quem já trabalhou comigo em alguns outros programas, e sabe que eu sempre falo isso, fecha a tampa, fica tudo guardado lá, tu não sabe o que está rodando. Tu age de acordo com aquele programa, exatamente como se fosse um vírus no computador. Tu não sabe onde é que está o vírus, tu não consegue apagar o arquivo, por quê? Porque o vírus é para isso mesmo, para destruir tua performance no computador. As crenças, elas funcionam da mesma maneira. Muitas vezes tu não sabe aonde que ela está funcionando, só que ela está funcionando. Tá lá, tá rodando o tempo todo, executando e fazendo ações. Então, a programação mental que a gente tem em relação ao dinheiro gera os nossos pensamentos, tá? Sobre dinheiro, gera pensamentos que nos levam a tomar decisões. Aí vai ter sentimentos, a gente vai ter ação e a gente vai ter resultado. Aqui o exemplo, né? Pessoa com a programação, vírus lá, quer se aparecer, pendura mesmo no pescoço. Pensamento de que isso é algo feio, que querer se mostrar, querer se destacar algo feio. Sentimentos, eu tenho que ficar trancado, né? Eu não posso me achar, querer me exibir, né? Ações, não fazer nada que se coloque em posição de destaque. Resultado, não preciso nem dizer, né? Quem não é visto, tem outro que diz que quem não é visto não é lembrado. Então, se você assumiu que quer se aparecer com a melancia no pescoço, você vai ter resultado de quem não é visto não é lembrado, né? Lu, aproveitando essa frase que você falou, quem não é visto não é lembrado, faz 20 anos que eu escuto essa frase dentro da polícia. E olha só, agora que eu tive um insight aqui. E na polícia é assim, ó. Você não quer ter trabalho, você não vai no batalhão. Porque se você for lá e alguém te vê, você vai te dar uma missão. Então, olha só, quem não é visto não é lembrado. Então, eu não vou no batalhão para não ser lembrado, porque eu vou chegar lá e vão me mandar fazer alguma coisa, né? Quantas consultoras de vocês não têm essa crença rodando que não é visto, não é lembrado, não vai nem na reunião da unidade para não ser cobrada pelo que não fez? Não, eu mesma, eu tô fazendo curso, ensaiando, e fazendo isso e aquilo para poder gravar os vídeos e colocar no canal do YouTube lá, uma coisa assim que eu possa ajudar minha consultora também, igual todas as nacionais, né, fazem aí. E não tenho coragem, porque agora que caiu minha ficha, eu falo assim, quem não é visto não é lembrado, quer dizer, se eu for vista, eu vou ter mais responsabilidade, né? Eu vou ter que ter uma missão, e aí? Eu vejo isso no jogo, Lu. Tava vendo que o teu potinho ia te chamar para falar. Então, a Sandra, acho que tá, não sei se está aqui, mas ela sabe que também vê também. Assim, tem consultoras super top, consultoras super maravilhosas que não quer ser reconhecida no jogo, né? Eu não quer, né? Para as pessoas não pedir alguma coisa para ela, para não fazer alguma coisa. Que a Nayana falou, assim, tem as meninas que têm vergonha de estar participando, né? Elas não querem dizer que estão fazendo, porque pode ser que elas acham que estão se aparecendo, quem elas pensam para fazer um jogo desse, vender 5 mil todos os meses, né? E viver. E aí, Nay, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho interessante, assim, que a maioria das minhas, eu acho que uma acaba, a que tem vergonha, acaba que deixa as outras com vergonha, entendeu? Então, assim, no começo tinha uma ou outra postando, aí porque uma só postava no particular, passou todo mundo a só postar no particular. Então, aí a gente fica assim, tipo, e para fazer o reconhecimento, vou fazer no particular, vou fazer no grupo, entendeu? Porque eu sinto que uma fica com medo do que a outra vai achar dela tá na frente, entendeu? De achar, ela é exibida, ela gosta de mostrar que ela tá na frente. Ela vai se achar que tá. E outra, né, às vezes tem muito... Na questão do perfeccionismo... Lu, eu acho que tá com algum microfone aberto com bastante ruído. Tá, eu vou fechar.
sim, eu posso compartilhar com vocês, sim, as PowerPoints, né, dessas apresentações que eu estou passando aqui no Prosperamente para vocês. Eu tenho mandado só a ferramenta, mas eu posso compartilhar os slides, sim, para quem alguém me pediu ali para colar pela casa toda, para se lembrar que a Flávia foi, né, Flávia? Para se lembrar que um pensamento gera isso, né? Então, nossa programação financeira é que... Ó, parabéns! Meu áudio agora está baixo, gurias. Poxa, e agora? Acho que agora voltou, Lu, agora voltou. Pode ter sido internet, tá? Porque... Deu? Agora tá melhor. Deu. Tava com muito ruído, assim, não tava dando nem para ouvir o que você tava falando, mas agora deu. Uma falhadinha aqui. Então, e por que se criam, né? Por que se criam essa... Como que é formada essa programação mental nossa, tá? Essa programação... A gente tem programação em relação a tudo, tá? A gente tem programação em relação à unidade, ao trabalho, a gente tem programação em relação ao relacionamento, a forma como a gente se relaciona com os filhos, com a família, com os pais, com a espiritualidade. A gente tem programação para tudo. Cada área da nossa vida roda um programa que rege aquela área que foi formado, né? Só que a gente tem que olhar para quê? Aquilo que a gente quer modificar, né? Se tem algo que não está legal, é porque a programação que está rodando ali não está boa. A gente tem que reprogramar. E como é que se formam essas programações? Ao longo da vida, tá? Então, programação, primeira coisa que forma isso é o que a gente ouviu, ou seja, programação verbal, aquilo que falaram pra gente na infância e na adolescência, ali entre os 3 e os 7 mais, e depois assim, dos 3 aos 14 anos, provavelmente, foram formadas a maioria das crenças que a gente tem hoje, onde a gente ouviu tudo, crenças sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre estudo, sobre qualquer coisa. Então, uma das coisas que forma o nosso software é as coisas que a gente ouvia das pessoas, tá? A segunda coisa que forma são os exemplos. Alguém que se apareceu, por exemplo, né, botou a melancia no pescoço e teve um final infeliz, né? Então, se aconteceu alguma coisa com alguém que era mais saidinho, assim, que era mais, e essa pessoa não teve um destino legal, a gente já assume aquilo como verdadeiro. Então, por exemplo, uma pessoa que foi... Às vezes, a nossa crença em relação ao empreendedorismo vem de algum familiar, por exemplo, que empreendeu e teve um fracasso financeiro. Então, uma pessoa que investiu em alguma coisa e não deu certo, e a gente cria uma crença assim, preciso só o salário fixo que dá garantia de segurança. Porque lembra o meu tio, aquele lá de Barbacena, ele foi empreender e ele quebrou e a família dele ficou toda prejudicada. Então, só que a gente tem uma tendência muito maior a pegar os exemplos ruins, tá? Esse é um problema, porque tem o tio lá da outra cidade que começou a empreender do zero e que ficou rico, fez fortuna. Mas a gente tem uma tendência a olhar para os exemplos negativos de tanto medo que a gente tem que aconteça isso com a gente. Também porque os exemplos negativos, eles provavelmente foram mais enfatizados na família, né? Viu a bobagem que o fulano fez, olha, foi se meter nesse negócio aí, e agora a família dele está passando trabalho. Então, os exemplos em relação ao dinheiro também condicionam muito o nosso pensamento, condicionam muito o software que a gente vai usar. E os episódios específicos, né? Aquelas coisas que aconteceram com a gente, uma questão, às vezes, pessoal, né? Eu passei, por exemplo, assim, eu passo por uma situação, eu investi em alguma coisa na minha vida, fui empreender, não deu certo, e daí eu perdi o marido, por exemplo, né? Fui empreender, mas perdi o marido por outros motivos. Mas, assim, eu fui fazer um empreendimento, me dediquei àquele momento e, no mesmo momento, me divorciei. E aí eu associo que empreender ou que ter sucesso financeiro ou que se dedicar ao trabalho vai me fazer deixar de lado o meu relacionamento. Daí eu crio um impedimento financeiro aqui para mim por causa de uma outra coisa. Ou, em algum momento, eu fui trabalhar numa outra empresa, eu precisei trabalhar muito, deixei de contratar uma pessoa para cuidar dos meus filhos. Então, eu crio um impedimento crio uma crença limitadora de que se eu me dedicar para o meu crescimento profissional, eu vou deixar minha família
desamparado de mim, dos meus cuidados, tal, e daí pronto, eu corto, bloqueio. Então, todos os softwares que estão rodando, eles foram criados por causa dessas três coisas. Ou a programação, algo que a gente ouviu de alguém que era importante para a gente, e aí são principalmente pais, familiares próximos da escola e as instituições que a gente convive. Exemplo, coisa que a gente viu acontecer com outras pessoas e que marcou, e os episódios que aconteceram conosco mesmo. São isso que formam o nosso modelo de dinheiro. Tá? Vai gerar uma programação mental, que vai gerar pensamento, esse pensamento gera sentimentos fazem a gente nos comportar de algum jeito, o resultado está aí. Então, o que a gente precisa, né, fiquem bem tranquilos que esse programa é justamente para tirar fora o software da maldade aí e começar a vir um software que permita a gente viver de maneira mais próxima. Né? A gente vai conseguir... Lu, e quando a gente consegue ver claramente, assim, na gente, assim... Ver o quê? Essa parte da programação verbal, dos exemplos, do episódio específico, assim, você vai dar agora, né? Ou para trocar? Desculpa, te interromper. Ao longo do processo, a gente vai trabalhar, vai trabalhar todas essas ressignificações, né? Para a gente poder sair daqui com a mentalidade financeira transformada. Tá bom. Quatro partes que fazem esse reprogramação, né? Reprogramação. Tá. Vou botar o som aqui pra... Então, as etapas da reprogramação são essas aqui, ó. Conscientização, né? Eu preciso me tornar consciente do meu modelo, de qual é o software que está rodando em mim. Entendimento, eu preciso entender o modelo, tá? Eu preciso sair fora, eu preciso entender que aquele software é externo, não é meu, não preciso rodar com ele para sempre. E o quarto passo é recondicionamento, tá? Então, isso que a gente vai fazer durante o programa já bem começando já, tá? Essa parte aqui que eu tinha programado das metas, eu vou deixar para fazer com vocês no nosso próximo encontro, tá? Eu vou deixar como tarefa de casa hoje uma coisinha que eu vou falar e a avaliação do modelo de dinheiro, que são uma série de perguntas. Porque se a gente for passar todas as perguntas, aqui vai acabar estendendo muito, tá? Então, primeiro, e depois no próximo encontro a gente volta com essa parte das metas aqui para definir e fazer o nosso plano de ação da meta financeira. Primeira parte desse processo de conscientização, de entendimento, né? E de começar o processo de conscientização e entendimento. A gente vai avaliar o modelo de dinheiro, tá? Então, que é a ferramenta que vocês vão responder em casa, que tem várias perguntas para entender. A gente depois vai vir na semana que vem definindo as metas e criando o plano de ação e prevendo possíveis obstáculos, né, para atingimento da meta financeira, aquela que a gente falou lá no primeiro encontro. E aí, eu tinha programado para na próxima semana já trabalhar as crenças limitantes em relação ao dinheiro, e isso vai acontecer na quarta sessão, então, por causa dessa questão que evoluiu um pouco mais aqui. Então, a gente tem, só vou explicar a ferramenta aqui, a gente tem a ferramenta aqui de diagnóstico, avaliação do modelo de dinheiro, para você entender qual é a programação que está rolando aí na sua cabeça, tá? E aí, quando for começar essa ferramenta, já vai ter uma coisa assim, a primeira pergunta já vai bater numa crença de muita gente, tá? Que é a questão assim, o que é ser rica para você, né? O que é riqueza para você? E tem gente que vai falar assim, riqueza, né? Que não gosta de falar assim, eu quero ser rica de verdade, que tem um sentimento ruim com a palavra riqueza, com a palavra fortuna, vai preferir trocar por prosperidade, que é mais queridinho, né? Prosperidade é uma coisa que parece que não é tão rica assim, é mais do bem, né? Tipo, parece que não se relaciona tanto com os bens materiais, com aquilo que a gente vê e tal. Então, gente, assim, ó, não tem problema trocar, tá? Pode trocar, beleza, pode trabalhar, pode trocar a palavra, se sentir desconfortável com a palavra riqueza, fortuna, essas coisas, pode trocar por prosperidade. Só que já vou dar um aviso, tá? Isso é um sinal de que tem um software maligno arrebentando com o teu financeiro aí dentro. Por quê? Porque você se sente desconfortável em relação ao dinheiro e tem uma crença limitante aí. Eu prometo que a gente vai liquidar com elas lá pela nossa quarta, quinta encontro. Mas você já sabe que tem alguma coisa nisso. Então, sentir desconfortável com isso, pode trocar para não sentir desconfortável, mas é sinal claro de que existe uma crença financeira. Aqui, ó, eu sempre falo que prosperidade não é sobre dinheiro, né? Não é sobre dinheiro, prosperidade de estado de espírito.
Então, não é só sobre dinheiro e coisas, né? Então, o que te faz sentir rica? Às vezes pode ser uma coisa super... não tem tanto valor financeiro, assim, não é tão caro, mas te faz sentir rica, porque você consegue se sentir próspero. Eu lembro que uma das coisas que mais me trouxe o sentimento de prosperidade foi quando eu comecei a poupar dinheiro. Quando eu via o dinheiro, eu sabia que aquilo era uma poupança, porque eu entendia, eu tinha ressignificado a crença de que para poupar eu precisava me abster de qualquer outra coisa, né, que eu ia precisar perder meus prazeres, e então não poupava por causa disso, achava que o dinheiro tinha que ir até o fim, né, que enquanto tivesse alguma coisa ali, era para ser usado. E não gostava de poupar. E no momento que eu comecei a poupar, a me programar para poupar de fato, assim, conscientemente, não poupar com o sentimento de estou perdendo, mas poupar, entendendo que poupar era bom, cada vez que eu poupava, cada vez que eu depositava algo naquele fundo da minha poupança, era uma coisa que me sentia próspera. Então, se fosse dizer o que me faz sentir rica hoje, por exemplo, o ato de doar me faz sentir rica, o ato de poupar me faz sentir rica, o ato de receber, quando eu vendo coisas, né, quando eu vendo meus programas me faz sentir rica. Então, não quer dizer que o que te faz sentir rica seja, assim, alguma coisa, assim, só material. Pode ser que você... Porque se você colocar aqui, o que te faz sentir rica quando eu ver na minha conta 1 milhão, você vai estar vibrando uma escassez danada, entendeu? Porque se não tiver 1 milhão lá ainda, falta muito para você se sentir rica. Então, estou explicando a pergunta para mostrar para vocês que é no dia a dia, o que hoje te faz sentir rica, né? Qual é a sensação que te traz prosperidade? O que precisa estar acontecendo na tua vida para você saber que você é uma pessoa próspera? E aí depois a gente vai entrar nas partes do diagnóstico, que como está a situação financeira atual, né? Qual o fluxo estável de renda mensal? Isso aqui é quanto que é a tua renda média, tá? Renda média natural, tá? Lembram do termostato financeiro que eu já falei? A gente tem o termostato setado no valor, tá? Pode ser que às vezes tem um mês que a gente vai lá em cima, faz 2 vezes o valor do termostato, que a gente nem sabe qual é, às vezes quem não toma consciência não sabe. E aí no outro mês o que acontece? O mês é péssimo. Lembra dos meses? O mês é ruim, o mês é bom, o mês é ruim, o mês é bom, o mês é ruim. Muitas vezes está relacionado com o teu termostato financeiro. Então, você vai calcular, pega os últimos 6, últimos 12 meses e divide tua renda aí. Esse é o teu fluxo de média, é o teu fluxo de renda mensal, tá? É o que você está hoje condicionada a receber, tá? A gente leva umas surpresas aí. E aí vai avaliar, né, de 0 a 10, quanto que você está satisfeito com esse fluxo. E depois, assim, quais são as ações que você poderia tomar para dobrar esse lucro ou bônus? Gente, aqui específico, tá? Que ação mesmo. O que eu vou fazer, de fato, para poder dobrar meu lucro? Pode ser que eu diga, ao invés de atender 3 clientes por semana, eu vou atender 6 clientes por semana agora. Isso é uma ação específica, não tem como ficar dúvida sobre isso. É 6 que eu vou atender ou não é 6, entendeu? Outra coisa que eu vou crescer minha unidade do tamanho de 100 pessoas. Pode ser uma coisa que eu vou fazer em quanto tempo. Então, são as ações. Aqui a gente está começando a gerar um plano de ação, tá? Se perguntar se você vive dentro, abaixo ou acima da sua renda mensal, daquele fluxo, tá? Você calculou o fluxo lá, vou imaginar um valor qualquer aqui, imaginamos que deu 5 mil. Aí, depois que você calculou, você vai pensar, sua despesa mensal, o estilo de vida que você vive custa mais, menos, ou custa igual ao valor que você identificou como sendo o seu fluxo de renda natural. Aqui é uma pergunta do feedback, né? Depois de ter olhado para o feedback das pessoas, o que você definiu? Você é uma poupadora natural ou uma gastadora habitual? Né? Você vai se definir. Quanto você consegue poupar mais por mês do que está poupando, tá? Então, para começar a imaginar. Não quer dizer que vai ser isso, tá? Se possui algum tipo de dívida, e qual é? Tem hábito de parcelar a fatura de cartão de crédito? Então, coloca que você nem é gastadora, que você está neutra na situação. Você achou que identificou isso, você disse que você é neutra. Você ainda não é uma poupadora, mas também não é gastadora. Então, ali, se tem o hábito de parcelar a fatura de cartão, se tem o hábito de usar o cheque especial, se tem o hábito de comprar
no cartão de crédito para gerar pontos ou milhas, se compra produtos mais do que seu fluxo de vendas para fechar metas. Lembra que aqui, ó, gente, às vezes umas perguntas dessas vão ser doloridas, tá? A gente vai ter que se dar conta de algumas coisas que a gente está fazendo. Só que é muito importante que esse diagnóstico seja bem feito para que o software enganoso ele seja descoberto e possa ser modificado, tá? Quais os principais erros? Essa também vem das perguntas de feedback lá, né? Quais são os principais erros que você comete na gestão do seu negócio? Quais... Peguei errado. Mas tem as perguntinhas ali. Quais os principais erros que você comete na sua gestão financeira? Quais os principais erros? Tem aí no modelo de vocês. Para mim, faltou as perguntas que eu peguei de um outro modelo de coaching aqui. Depois, as outras, a parte final, quais despesas podem ser pensáveis, quais os principais erros, né? Quais são os medos financeiros, o que é prioridade para você ganhar, ter ou usufruir do dinheiro. Então, é para você perceber como está o seu software. Quando você pensa em dinheiro, você pensa em ganhar o dinheiro. Qual é a pergunta 4? Me fala o contexto dela para eu não precisar botar lá. Porque aqui as minhas não estão com números. Na hora que copiou aqui para o PowerPoint, tá? Ficou sem os números. Qual o fluxo de renda estável mensal? Então, você vai pegar os seus ganhos dos últimos 12 meses, dos últimos 6 meses, dos últimos 3 meses, como você preferir, e você vai fazer uma média, você vai somar tudo e dividir pelo número de meses, e aí você vai ver quanto que entra normalmente de dinheiro, quanto que você gera de dinheiro todo mês. Ficou claro? Então, aí, a outra perguntinha ali você quer ganhar, ter ou usufruir, né? Daí, isso fala bastante sobre o modelo financeiro também. Tem gente que quando pensa em dinheiro, pensa na parte do ganhar, que pensa na parte do faturamento. Tem outras pessoas que pensam no manter, né? Então, quero ter um determinado volume de dinheiro lá. E tem gente que pensa no dinheiro como uma forma de usufruir. Então, eu quero ganhar o dinheiro, mas eu quero ganhar o dinheiro porque eu já estou pensando na saída dele, sabe? No usufruir. E não tem problema nenhum, a gente só precisa entender o modelo, tá? Se você organiza suas receitas e despesas em uma planilha ou algum controle aplicativo, se você acompanha coisas sobre investimento, sobre seu negócio, sobre cuidados financeiros, né? Se você se considera uma pessoa merecedora de prosperidade, por quê? Tá? Essa perguntinha aqui, às vezes, conscientemente a gente responde que sim, então por isso que eu botei o porquê, porque eu quero que você identifique o merecimento dentro de você. Eu sou uma pessoa que é merecedora de prosperidade, por quê? O que eu faço para merecer a prosperidade? Porque às vezes tem uma pegadinha aqui, tá? Você lá no fundo, conscientemente você diz que sim, mas inconscientemente você fala que não, tá? Então, se na hora tiver dúvida sobre o porquê que você merece dinheiro, e a prosperidade, fortuna, riqueza, coisas desse gênero, lembrando que prosperidade não quer só dizer dinheiro e coisas, identifica o teu porquê, tá? E aí a gente começa aqui já a criar uma visão de futuro também. Então, como você gostaria de estar em termos de resultado financeiro em um ano? Como que é o final desse ano em termos de financeiro, tá? Qual o resultado financeiro que você quer no final desse ano? Qual o resultado financeiro que você quer daqui a 3 anos e qual o resultado financeiro que você quer ter daqui a 5 anos. E, por fim, então, de tudo isso que você colocou aqui, principalmente de todas as metas, que essa ferramenta aqui é uma chave, cai um monte de chave quando a gente começa a fazer, tá? Façam escrita, não vale responder em pensamento. Você vai identificar várias metas aqui, tá? Várias coisas que você quer em termos financeiros. E aí, de tudo que você identificar, qual que é a coisa mais importante, a meta financeira mais importante para você nesse momento, tá? Pode ter gente que vai ser um valor de faturamento, pode ter gente que vai ser um valor de renda média, pode ter gente que vai ser se libertar de uma dívida, não sei, tá? Mas tem uma meta financeira aqui que vai ser a tua mais importante. É em cima dessa meta que a gente vai traçar o nosso planejamento. Embora depois vocês vão poder usar isso aqui para qualquer coisa da área, principalmente da área financeira de vocês vão poder trabalhar essas mesmas ferramentas em qualquer outra meta, tá? Mas nesse momento, você vai, então,
escolher a meta financeira mais importante. Porque lembra que a gente falou sobre meta financeira no encontro da semana passada? Só que, às vezes, lá naquele momento, aquela meta é só um devaneio, é só uma coisa que a gente dá uma chupadona, assim, sabe? Quando você faz um diagnóstico, você vai ver o que é realmente mais importante para você financeiramente agora. Né? E é meta financeira mesmo, tá? Não vale ser organizar as finanças, porque organizar as finanças vai ser talvez uma meta dentro do teu plano de ação, uma meta de desempenho. Mas, assim, aqui vai ser um número. A nossa meta vai ser um número. Ou vai ser ganhar X, ou vai ser ganhar X, ou vai ser pagar X. Tá? Mas vai ser um número. E aí, por último, que, como eu falei, o coach, ele não desenvolve, ele não te traz a meta, tá? Ele não traz a meta, ele traz a competência que você precisa para atingir a meta. Então, depois de perguntar qual é o número, qual é a meta financeira que eu quero atingir até o final do ano, ou das que eu coloquei, qual é a mais importante, você vai definir qual a competência, qual a habilidade que você precisa ter, né? O que você precisa mudar para atingir essa meta. Então, vai ser, por exemplo, assim, uma pessoa que quer começar a poupar e precisa diminuir a despesa. Talvez o que ela precisa mudar seja ela aprender a priorizar os gastos para identificar, né? Para identificar ali o que não é necessário e daquele valor que ela gastava com coisas que não eram prioridades, poder fazer uma poupança. Ou pode ser que ela tenha que mudar, eu preciso ser disciplinada para poupar um X% do que eu ganho, né? Pode ser essa coisa que você precisa mudar. Então, e aí, o plano de ação não. O plano de ação a gente vai fazer junto aqui, porque eu preciso ajudar vocês na construção do plano para que ele não fique ineficaz, né? Mais assim na estrutura do plano. Então, vocês vão responder o diagnóstico, tá? O plano de ação pula, deixa pra gente fazer no próximo encontro, assim, juntas, mesmo que eu vou dar direcionamento que vocês vão fazer depois. Pula essa parte do plano. O que ficou, então, vai ser definir, avaliar o teu modelo de dinheiro para descobrir quais são os programinhas maldosos que estão rodando aí e traçar o teu objetivo real, tá? E, a partir de agora, você já tem um caderno de gratidão do negócio lá no 5K, né? Eu quero sugerir que vocês comecem, pode ser no mesmo caderno, tá? Pode ser em qualquer, ou se preferir em outro caderno, mas assim, a colocar gratidões financeiras também no caderno de vocês e para o nosso programa aqui também, pelo menos 3 todos os dias. Gratidão pelo quê? Por uma economia que você fez. Então, se você conseguiu comprar algo que você pagou menos que comprou numa promoção, você economizou, pode colocar no seu caderno da gratidão. Se você conseguiu algo a mais, né, conseguiu uma venda extra, conseguiu mais ganho, então vai ser assim, basicamente você vai agradecer pelas coisas que você ganhou, pelas coisas que você economizou, pelas coisas que você recebeu, pelas coisas que você doou, né? A gratidão financeira vai girar em torno disso, um aumento nas suas vendas, um cliente novo que gerou resultado, né? As economias que você conseguiu fazer, as coisas que você conseguiu poupar e usar então durante todo o processo a gratidão na área financeira, certo? Combinado? Já estamos usando lá no negócio, nas vendas, na equipe, né? E vamos passar a usar. Algumas pessoas já estão usando em várias áreas, né? Mas aí, aqui para o Prosperamente, eu preciso que vocês agradeçam as questões financeiras de vocês. Feito, gente? Como é que foi hoje? Vou abrir agora só para a gente finalizar aqui. Que ficha cai, se cai alguma ficha com nosso trabalho de hoje. Ô Lu, Oi? O que cai na ficha, até mesmo já com aquela pergunta, né, já da semana passada, para mim é o quê? Eu não sou uma pessoa que gasta, mas eu não tenho, não consigo poupar. Para mim, a minha mentalidade é aquela: o dinheiro está aí, eu preciso usufruir, porque a minha vida é curta, e se eu não fizer tudo que eu tenho que fazer, então é muito interessante, porque a minha irmã é o oposto de mim, e eu pedi a opinião dela, e ela até colocou assim: às vezes eu queria ser um pouco como você para viver mais a vida,
mas eu acho que você poderia ser um pouco de mim para pensar no seu futuro. Então, eu acabo tendo isso, essa relação com o dinheiro. Então, se eu tenho ele, eu quero usar ele todo, até o final. Todo. Né? Eu não gasto a mais, mas eu vai não... até o fim, né? Vai até o fim. Quando está ali, engraçado que isso, assim, ó, parece que não é escassez, tá? Parece que é liberdade de fazer o que quiser, tá? Mas só que por trás disso, eu sei porque é uma crença que eu enfiei em mim, que por trás disso tem um negócio que te fala assim, se eu não consumir tudo, e não vale só para dinheiro, tá? Vale para comida, vale para um monte de coisa. Parece que se eu não consumir tudo, eu estou perdendo. Então, se eu não consumir todo o dinheiro que eu tenho naquele momento, parece que eu estou perdendo uma oportunidade de alguma coisa. Parece então é justamente, daí está o software. Por que você não poupa? É um problema? Depende. Se você quer se transformar numa pessoa que poupa, e não vamos falar em poupa, vocês vão ver quando a gente trabalhar com crenças limitantes que a gente vai aprender a não poupar para desgraça, tá? Porque não é poupar para que vai faltar depois, é poupar para construir liberdade financeira, e não poupar para que vai faltar. Então, o pior erro que as pessoas cometem é fazer uma reserva financeira de segurança. Que se algo der errado no teu futuro, tu poder usar a tua reserva financeira de segurança. Essa é a maior certeza que você pode ter que você está construindo uma situação limitante futura, uma situação ruim futura, porque você já está até poupando para ela. Okay? Então, a gente vai aprender a poupar para coisas boas, para momentos felizes. A gente vai aprender a poupar para momentos felizes e poupar para a liberdade financeira, e não poupar para a segurança e não poupar para a desgraça que possa vir depois, porque isso é um veneno, tá? Então, como eu te disse, é um problema? Não, depende. Se você não quer ser uma pessoa poupadora, se isso não está no teu quadro de vida, né? Se você não quer construir essa liberdade, construir um dinheiro que trabalhe para ti, ok. Se é o quadro de vida viver assim no último, ok. Agora, se você quiser, por exemplo, construir isso, se você quiser construir um fundo de reserva para os momentos felizes ou um fundo de reserva para a liberdade financeira, esse pensamento limitador, né, esse software rodando aí, ele vai sempre te impedir, porque ele vai achar que você está perdendo a oportunidade de fazer alguma coisa com aquele dinheiro naquele momento. E a gente vai trabalhar isso quando a gente trabalhar as crenças limitantes financeiras. Lá pelo nosso quarto, né, ou quinto encontro, a gente vai identificar as crenças financeiras e vai ver quais delas rodam em nós e quais a gente vai mudar, vai ensinar vocês a transformar. Fica bem tranquila e é isso aí mesmo. Quando eu tinha mesma eu e a torcida do Flamengo, todos temos ainda, né? Isso. Poupar é dolorido, você precisa usar aquilo que você tem, porque senão a vida é muito curta, né? Ou, como você disse, a vida é muito curta, né? Se não aproveitar agora, depois vai passar, ou tipo assim. E aí, tem muito ditado, né, que fala sobre isso, coisas que a gente ouviu das pessoas há mais tempo, quando a gente era criança, que vai falando e que vai gravando, né? Então, agora eu lembrei os dedos se vão, os anéis ficam, né? Então, acaba que é assim, ó, eu tenho que aproveitar, porque senão os dedos se vão, os anéis ficam. E aí, vou guardar para deixar para quem? Não levo nada para o caixão. Pessoa que nem se esforçou ainda, né? Que nem aproveitou. E daí, assim, eu já acho, não, tem que usar, porque, pode acontecer duas coisas, porque sempre tem dois caminhos, a criança sempre tem dois lados, né? Pode ser que uma pessoa tenha ouvido isso e faça uma alusão contrária, né? Faça dizer assim, não, eu tenho que deixar coisas que ficam, então eu não vou usar nada mesmo justamente para já deixar, porque eu não tive. Então, o pensamento, o fato é um, mas a interpretação sempre é dúbia, né? Sempre é de acordo com aquilo que eu falei, o que a gente ouviu, o que a gente viu da experiência dos outros e aquilo que a gente experimentou, que formou a nossa programação. Então, o fato é, a pessoa fala uma coisa, a pessoa fala uma coisa, né? Quer se aparecer, vai, bota o melancia no pescoço. Só que aí a gente tem o que a gente ouviu, a gente tem o que a gente viu e a gente tem as nossas próprias experiências. A gente pode dizer, adoro melancia, vai lá e bota o melancia no pescoço e vai, ou a gente pode dizer, não, isso é muito arriscado para mim, não vou parecer que estou querendo aparecer, não vou, né? Então, a crença sempre ela se manifesta, mas ela é neutra,
tá? Ela é neutra, ela é transparente, só que ela é interpretada segundo os nossos filtros, né? Que tá toda a nossa programação, todo o nosso sistema de crença. E aí a gente age de acordo com toda a programação. Por isso que a gente vai mexer na programação central. Não adianta mexer só numa crença única. Né? Quer dizer, não é que não adianta. Adiantar, adianta, e muito. Mas assim, a gente vai tentar aqui mexer no sistema de crenças todo para que ele fique alinhado para a prosperidade. E pensa como que o empreendedor vai conseguir, como que o empreendedor vai conseguir ter sucesso a longo prazo com uma mente desalinhada para a prosperidade, não achando-se merecedor do sucesso financeiro. É lógico que não vai. Em algum momento vai falhar, entendeu? Em algum momento vai cair e vai voltar onde era. Com certeza. Mas um dos meus desejos é esse de poupar. É uma luta constante, eu acho que desde muito nova, por conta disso que você falou. Já vem de família já, né? Não é... E aí o esposo também tem essa dificuldade e a gente tenta e acaba... A maioria das pessoas tem dificuldade em relação a isso, tanto por isso que eu resolvi estudar nessa área e para desenvolver em mim, fui buscar por causa de uma necessidade minha e assim, vendo que a gente anda e vira e a gente cai em duas coisas. Ou a gente cai numa crença de identidade, assim, de não sou capaz, não sou bom o suficiente, que a maioria de nós, por A ou por B, ainda tem e pegou lá. Ou a gente cai num emaranhado de crenças financeiras juntas todas, né? Que estão ali rodando. Se a gente juntar as duas coisas, então, não sou bom o suficiente com a crença financeira, a vida, por mais que a pessoa seja competente, por mais que a pessoa seja batalhadora, por mais que a pessoa seja dedicada e tal, em algum momento vai destruir aquilo lá tudo e vai voltar ao estado para até onde a crença dela permitia. Não, só pode ir até aqui tá bom. Tipo, se a crença da pessoa permite que ela só pode ter uma casa e está em equilíbrio, com as contas em dia pago, ganhar até X mil reais por mês, é exatamente isso que vai acontecer. Ou seja, quando passar disso, quando ganhar mais, vai ganhar mais, depois vai perder. Tá? Porque a crença não permite mais. Sabe, Lu, uma coisa que você estava falando, né? E eu estou lendo aqui as perguntas, achei muito interessante. Eu lembro do meu avô, que até o pessoal comenta muito que o pessoal falava assim, quanto que você ganha? Ele fala assim, ganho quanto eu gasto. E quanto você gasta? Gasto o que eu ganho. Então olha como já é. Então, ele tinha uma mentalidade, a programação mental sobre o dinheiro dele era que o dinheiro só dava o suficiente para viver. Entendeu? Então, era tudo ali. Ó. E olha como a explicação é. Ancestralmente, você vem com a crença. Você viu? E você aprendeu, né? Quanto que você ganha? Ganha o que eu gasto. Quanto que você gasta? Eu gasto o que eu ganho. Você aprendeu que o dinheiro tinha que ir até o final. É isso mesmo. E várias, né? Tem uma que eu dizia dessa maneira e eu achava que era uma crença positiva, tá? Mas na verdade era super limitadora de todas. Eu era mais ou menos assim, eu não sei nem dizer direito, graças a Deus eu não sei nem dizer direito ela hoje, que é assim. Era uma coisa assim, como se o dinheiro viesse de conta-gota. Só que conta-gota às vezes era gigante, tá? Só que era assim, era como se dissesse assim, ó, que primeiro tu tem que gastar, primeiro tu ia ter as coisas para pagar, as contas para pagar, para depois o dinheiro aparecer. Como se o dinheiro só viesse na medida do que tu precisava. Essa é a crença do meu marido. Então assim, ó, às vezes o conta-gota era imenso, era gigantão, porque o problema era imenso e era gigantão, então, e chegava ali, parava, entendeu? Ganhava tudo aquilo que era bastante, mas depois, quando era para ir para frente, para progredir, não chegava porque em alguma parte da programação não achava que merecesse ter para mais, era sempre só para suprir as necessidades, né? Só que essas necessidades às vezes eram grandes, o volume era grande, mas não importava, sempre o balanço era sempre zero. Uma crença parecida com essa do teu avô, entendeu? Só que muito diferente, em um nível muito mais prejudicial.
Então, a gente precisa entender qual é o nosso modelo de sucesso. O meu, por exemplo, nessa parte aí, ele era um modelo que tinha que dar zero, o balanço sempre tinha que dar zero. Né? E às vezes precisava dar negativo antes para depois dar positivo, para depois ficar zero. O balanço era zero, não importava a situação, o balanço era zero, entendeu? E aí tu fica, quando tu tem esse tipo de crença, tu fica se sentindo a última das pessoas, porque tu trabalha demais, tu te dedica demais, tu estuda demais, e tu olha para tua vida financeira, ela tá sempre zero, porque o negócio era zero. Tu pode ganhar o que tu ganhar, tu pode ganhar 100, 200, 300, o valor que tu ganhar, mas sempre vai voltar a zero, né? Se a tua programação financeira tá aí. Por que tem um estudo que fala dos ganhadores da loteria, e fala que a média de tempo que eles levam para consumir todo o dinheiro ganho, que é quando eles fazem a conta lá, quando a pessoa ganha na loteria, eles fazem assim, se a pessoa não mexer em nada e tal, e ficar só com o rendimento, vai render tanto por dia, tanto por ano, tanto por mês, né? Então, teoricamente, era inquebrável aquilo, né? A pessoa só seguia o conselho de um especialista financeiro bem facinho, assim, aplicar o dinheiro numa aplicação bem segura e tal, e ela ia ter renda pro resto da vida, o patrimônio dela. Só que, em média, 4 anos depois, todos os ganhadores da loteria estão falidos, gente. Por quê? Por causa do modelo financeiro deles, que está destinado ao fracasso financeiro. Né? Então, tudo que ele tocar vira zero ou negativo. Já pessoas que têm um modelo financeiro setado para o sucesso, que já ou aprenderam isso na infância, foram criados assim, ou construíram isso de alguma maneira, elas podem pegar uma mísera coisa e elas transformam em ouro. Entendeu? E aí que nesse programa vocês sabem que eu estou sendo muito transparente, porque eu passei pelo processo e é o que eu passei. Eu tinha de um lado essa coisa, eu conseguia fazer dinheiro do zero, tá? Eu tinha esse lado de conseguir fazer dinheiro do zero, do nada eu conseguia fazer dinheiro do zero. Só que o meu balanço tinha que estar sempre zero, então eu conseguia tinha um jeito que acabava com todo o dinheiro que eu fazia. Tinha alguma coisa que tinha que acontecer para zerar a conta, entendeu? Eu conseguia gerar, mas eu conseguia deixar sair na mesma proporção, porque tinha que dar zero. Na minha cabeça não podia ter sobra para cima, sempre. Não podia ter saldo positivo, né? Então, mesmo que às vezes levasse mais um tempo para zerar o saldo, ia zerar. Sem contribuir, pior, tá? Porque pode zerar o saldo quando você está contribuindo para uma coisa do seu quadro de vida. Mas no meu caso, ele zerava sem contribuir para o meu quadro de vida. Então, não estava crescendo, porque não estava crescendo em nenhum lugar. Eu estava só esvaindo. Sim, a gente vai trabalhar aqui nas ferramentas a reprogramação de forma gradual, né? Porque não tem como fazer a mudança de uma vez só. Aquilo que eu falei lá no início, não basta uma conversa só. A gente hoje está fazendo o diagnóstico do modelo financeiro, porque vai ter 4 etapas. O primeiro é entender, se conscientizar. Segundo, primeiro se conscientizar, segundo entender. E depois se dissociar, né? Entender que o modelo não é teu. E depois ressignificar. Vânia, a mesma coisa. É que assim, ó, isso que tu tá me dizendo é só o sintoma, tá? Esse sintoma de modelo de tempos de muita abundância e tempos de muita escassez é bem comum, mas a crença pode ser diversa. Aconteceu também comigo. Sintoma era momento de muito, muito ganho e momento de muito, muito não ganho. Porque para equilibrar, para dar conta zerada, tu tem que perder, tu tem que ganhar, assim, se tu ganhar muito bem no mês, tu tem que ganhar muito mal no outro para dar zero a tua conta, né? Porque senão não tem jeito. Se tu ganhar bem todo mês, vai dar positivo. Então, é por isso que dá esses altos e baixos, né? Então, quando eu vejo aquilo lá, mês ruim, mês bom na unidade, eu já sei, mentalidade financeira que está oscilante, né? Então, eu tenho que equilibrar minha produção, porque assim como eu tenho um termostato de dinheiro, eu tenho um termostato de produção. Eu tenho um termostato, eu só vou até onde que eu acredito que posso ir. Então, pense comigo, se meu termostato de produção de unidade está setado para 20 mil, quando eu produzir 40, amiga, depois eu vou ter que passar uns 3 meses produzindo 10 para emparelhar, para dar na trave ali do 22, porque a minha crença não permite a mais. Quem tu pensa que tu é para fazer 50? Né? Então, é isso que a gente precisa reverter, porque se não está subindo, é porque tem crença ali. Então, tem que descobrir qual é a programação mental que eu tenho financeira, tem que descobrir qual é a programação que eu tenho em relação ao meu negócio para poder botar outro programa a rodar ali, tá?
E bom disso aqui que vocês vão aprender a fazer com o financeiro, só que vocês vão poder aproveitar na vida de vocês para outras áreas. Então, se tiver uma programação financeira ruim no meu negócio, vai ser mais ou menos as mesmas perguntas que eu vou fazer aqui. Eu só vou substituir pelo negócio, que eu estou perguntando do dinheiro, né? E você vai substituir pelo seu negócio, né? O que é um negócio top para ti? Quando é que você se sente top? Você vai conseguindo mudar as perguntas para aquilo que você, para a área que você quer trabalhar. Ou, por exemplo, se fosse saúde, se fosse relacionamento, né? O que é um bom relacionamento para você? Quando você sente que está harmonizado no relacionamento? As mesmas perguntas de diagnóstico você pode transferir para outras áreas da vida. Né? E depois, gente, muito importante, se alguém falou, aprendendo, se sentindo segura para trabalhar, façam um programa de prosperidade na unidade de vocês. O maior nhaca que tem hoje das consultoras não produzir, porque o modelo de sucesso, o modelo financeiro delas é muito fraquinho. Não é culpa delas, elas foram ensinadas a ser assim, tá? Porque lembra que quem só aparece bota a melancia no pescoço, então todo mundo foi criado com um software destinado para não ser mais que os outros, né? Porque isso era até feio perante todas as coisas, escolas, religiões, tal, tudo, né? Não pode aparecer. Tem outra coisa que manda muito aqui, que é o seguinte: imagine você, se todo mundo fosse próspero, bem-sucedido financeiramente, vocês acham que o nosso país teria chegado no ponto de aceitar tudo que aceitou? É lógico que não. As pessoas teriam lutado já muito mais pelos direitos delas. Então, é muito melhor para poder manipular, manter as pessoas pobres. Então, as escolas ensinam isso, infelizmente, tá? As escolas ensinam isso. Ensinam a manter as pessoas obedientes àquilo que está sendo ensinado para poder ser manipulado. Então, façam uma diferença, levem isso aqui que vocês estão aprendendo aqui para a unidade de vocês, tirem essas pobres pessoas de dentro das gaiolas delas financeiras e elas vão florescer na unidade de vocês e vocês vão ver que quando tiverem uma unidade de mente próspera, não tem problema de produção. Entendeu? Então, vamos depois soltar as gaiolinhas das consultoras de vocês lá e deixá-las voar de verdade. Tá? Então, façam com dedicação as ferramentas aqui, para quê? Para que vocês possam mudar a mentalidade de vocês também, de fato mesmo, né? Pratica, tudo que aprender aqui. E depois que se sentir segura, vai lá e convida o grupo da tua unidade, olha só, eu passei por esse processo, conta tua história, e convida as pessoas para participar também de uma mudança dessa. Vocês vão ver que quando a gente faz isso, volta muito mais pra gente. Pensa assim, eu estou compartilhando com vocês um processo que eu fiz para mudar para mim, tá? Olha o meu ganho, o meu valor de contribuição, quanto que ele está sendo atendido. Porque eu estou fazendo isso como bônus de um programa, tá? Todo mundo aqui está no bônus de um programa. Não estou vendendo esse programa de forma separada, né? E estou convidando vocês a replicar isso nas pessoas. Quanta gente a gente vai impactar e vai mudar a realidade? Quanto que isso vem de bom para mim também? Quanto que eu me sinto satisfeita, né? De poder ter contribuído com uma menina que eu nem conheço, que talvez mora lá no Pará, né? E que vai ter a vida impactada por causa de modelo de mudança que eu usei para mim, que já beneficiou a mim, que vai poder beneficiar vocês e que ainda vai beneficiar muitas outras pessoas, se as pessoas se dispuserem a mudar o modelo mental. E com isso a gente está contribuindo sim para um mundo muito melhor, para um mundo de pessoas que não são manipuláveis, né? Para um mundo de pessoas que acreditam que podem crescer. Bom, eu sou fascinada, apaixonada por fazer isso, mas deixar eu ficar até de tarde aqui falando com vocês sobre isso. Tá? Agora só uma palavrinha para dizer porque que valeu a pena a gente estar junto hoje e a gente encerra. 40 minutos do meu prazo que eu tinha me dado. Nossa, Lu, virou várias chaves hoje. É? Que bom, né? Na verdade, acho que não sei se virou, mas eu consegui enxergar várias coisas que eu acho que estão me sabotando até, entendeu? Uhum. Mas que você foi falando, eu fui anotando aqui do lado e tudo mais, e da parte, em relação a tudo da aula de hoje, assim. Então, vou dar uma digerida, assim, fazer os exercícios. O exercício é poderoso, tá? Na hora que você faz essa avaliação aqui, que você faz uma avaliação do seu modelo de dinheiro, você entende quase toda a sua vida em relação ao dinheiro. O modelo aqui em casa, assim, é totalmente oposto, sabe? Uhum.
O meu marido é poupador e eu sou o gastador. Mas eu percebi que eu tenho, naquela parte que você falou da programação verbal e de exemplos e de episódios, assim, eu tenho uma coisa muito forte em relação a filho, trabalho e família, né? E eu vejo que eu tô reproduzindo bem o que me falavam quando eu era criança. Todos nós temos, tá? Se algo não está do jeito que a gente gostaria que tivesse, pode deixar que tem. Ou, só existem duas condições aqui, ou a pessoa já reprogramou, ou ela não reprogramou e tá rodando o antigo. Tá? Então, ela já reprogramou e quando ela reprograma, ela consegue viver uma vida calçada naquilo que ela acredita e não mais nas coisas que os outros ensinaram para ela. E aí ela vai alcançar o que o objetivo de vida dela traz. Ou ela não reprogramou e ainda continua vivendo na expectativa do que foi ensinado. Uhum. Não, só para você ter uma ideia, assim, né, do que você já me conhece até, a minha mãe, eu nunca, tipo, tive um almoço em família, né, quando eu era pequena, eu sempre almoçava sozinha, porque minha mãe trabalhava muito. Uhum. E minha mãe sempre falava, assim, que, tipo, nós, mulheres, tínhamos que escolher, ou construir uma família, ou trabalhar, que os dois juntos não dava certo. Imagina isso. Então, eu acho que agora você entende os meus altos e baixos com o filho, né? Olha só, isso daí é uma crença de muitas diretoras, né? De muitas pessoas mesmo.